Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz, misericórdia, comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Hoje nós vamos pensar aqui sobre a arte de desentulhar as fontes. Às vezes a nossa alma fica entulhada de coisa que não deve. E hoje vamos pensar sobre isso, sobre como Deus nos dá a capacidade, a possibilidade de desentulhar a alma, tomando como base uma passagem muito interessante que se encontra em Gênesis capítulo 26. Vamos falar hoje sobre a vida de Isaac. Isaac dos patriarcas talvez seja o mais apagadinho, porque ele era filho de um grande homem, Abraão. Ele foi pai de um grande homem, Israel, Jacó, mas pouco se fala sobre Isaac. Isaac é uma pessoa importante para nós entendermos essa arte aí de desentulhar os poços, desentulhar as fontes. E, como o pastor Alcenir já disse, a vida com Jesus é uma vida alegre, é uma vida de alegria. Cristo nos chamou para essa vida que é uma vida em abundância, porque mira para a eternidade. Mas, muitas vezes, nós vivemos com pesos, com a fonte da nossa vida tomada de coisas que não devem estar lá, e nós precisamos dar os passos para desentulharmos e vivermos a vida completa, com referencial, com propósito que Jesus Cristo nos chamou para ter. Jesus disse aos seus discípulos: eu oro para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então a vida de Jesus era uma vida alegre. Quem pensa num Jesus ranzinza, mal-humorado, erra o alvo. Jesus era um homem feliz, foi um homem feliz, e é Deus que está entre nós por meio do seu Espírito e continua sendo feliz porque Ele pagou o preço pelas nossas vidas, completou uma obra e que precisa ser completada em nós. A salvação não diz respeito apenas ao fato de irmos para o céu ou não termos a salvação e irmos para a perdição. A salvação é muito mais do que isso. Quando Jesus fala, a única explicação que Jesus dá de salvação encontra-se em João capítulo 17, versículo 3, quando ele faz a oração chamada de oração sacerdotal. E ele diz assim nessa oração: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, Deus, o único Senhor, e conheçam a Jesus Cristo, o Filho, a quem enviaste. A vida eterna, a salvação, é um caminho de conhecimento, e não apenas conhecimento racional, mas conhecimento da alma, da vida, de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo em nós? Então não é apenas levantar a mão um dia e dizer: agora eu sou salvo porque eu atendi a um apelo pastoral e eu disse que eu creio em Jesus e eu disse que eu me arrependo dos meus pecados. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que, como disse o pastor Alcenir, ser membro de uma igreja, cantar num coro, ser uma atividade, fazer uma atividade. É conhecer a Jesus. Porque Jesus quer exercer o seu senhorio em cada célula do seu corpo, em cada pensamento que vem na sua mente, em cada fôlego dos teus pulmões. Jesus quer ser o Senhor de cada escolha que nós fazemos. Jesus quer exercer esse senhorio. Salvação é conhecer a Deus o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, e assim nós desfrutamos da vida eterna, não somente do outro lado, mas começamos a desfrutar desta vida eterna aqui, porque aqui nós começamos a conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E eu acho muito interessante que esses dois personagens, tanto Abraão como Isaac, eles fazem do trabalho secular deles um ministério, um serviço. Abraão era um homem que adorava a Deus, pai da fé, ensinou isso ao seu filho Isaac. E é muito interessante que tanto o pai quanto o filho, eles exercem uma tarefa que é quase um trabalho humanitário. Eles vivem no deserto e eles abrem poços no deserto. E ao abrir poços, a água para as populações
nômades ou sedentárias que viviam ali no deserto do Negueb. E eles fazem disso a forma de adorar a Deus. É como um engenheiro, é como uma advogada, uma médica, um professor, uma dona de casa, uma juíza, um enfermeiro, que exerce o seu ofício servindo não apenas aos homens, mas servindo ao Senhor, sabendo que tudo que ele faz, tudo que ela faz, é para adorar a Deus. Então, por onde passava, Abraão construía altares, escavava poços, fontes de água. Isaac aprendeu com o papai, Isaac fazia igualmente. É sobre esse contexto aí que nós vamos ler. O contexto de Isaac chegando até uma terra, a terra dos filisteus. Deus havia dito para Isaac: você não vai descer para o Egito, mas vai permanecer junto aos filisteus na terra de Gerar, e lá você vai ser uma bênção, porque assim como eu abençoei Abraão, eu vou te abençoar, Isaac, e toda a tua descendência. Gênesis 26, versículos 12 a 25, eu lerei aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia que você tem aí e que provavelmente aqui nossa equipe de comunicação está projetando, e eu convido a leitura junto comigo. Enquanto eu leio, você pode seguir, por favor. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Imagina no deserto, um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Qual era o serviço de Isaac e Abraão? Abrir poços. E essa abertura de poços, como eu disse, era um trabalho quase humanitário, porque imagina no meio do deserto do Negueb, as pessoas mortas de sede. O início do capítulo 26 de Gênesis nos diz que era um tempo de fome. Deus manda Isaac sair do lugar onde ele estava, mas não descer para o Egito, como seu pai havia feito. E diz o texto, lá no início de Gênesis 26, que nós não lemos, que Isaac, casado com Rebeca, era uma mulher muito bonita, e ele mente para os filisteus, dizendo: essa aqui é a minha irmã, com medo de ser morto, de ser assassinado, porque Rebeca chamava a atenção aos olhos. E então Abimeleque, que é o rei dos filisteus,
ele diz, como você pôde mentir para nós? Porque vê Isaac ali acariciando, brincando com sua esposa. Como você pôde mentir para nós? Porque qualquer um de nós teria deitado com essa mulher e traria grande maldição sobre nós. Então dão para ele bois, vacas, jumentos, cordeiros, e Isaac vai ficando mais rico. E diz o texto que nós lemos agora, a partir do versículo 12, que de cada semente que Isaac plantava, Deus fazia multiplicar 100. Era uma fecundidade tremenda no meio do deserto, num tempo de fome, num tempo de seca. Isaac ficou muito importante naquela região. Tão importante que suscitou o olho gordo, a inveja dos filisteus. Quer ter problema? Tenha uma mulher bonita e seja rico. Esse era o problema de Isaac. Ele tinha uma mulher muito bonita e era um homem muito rico. E os filisteus, em vez de se aproximarem de Isaac para saber qual o segredo da tua bênção, qual o segredo, por que Deus abençoa uma semente e te dá 100, eles começam, ao invés disso, a ter inveja de Isaac, olhar para aquilo que Isaac está conseguindo, e ao invés de se unir a ele, eles começam a lutar contra ele. E eles vão até os poços que Abraão tinha escavado e começam a jogar terra dentro dos poços. Mas nós estamos num deserto. E jogar terra dentro dos poços no deserto, porque os poços não serviam só para Isaac. Eles serviam para todo mundo. Todo mundo que estava ao redor podia beber daquela fonte. Mas veja, aqueles homens movidos pela inveja começam a aterrar, a jogar o lixo que eles tinham dentro dos poços. E eu olhei para esse texto aqui e vi que é uma metáfora para a nossa vida. Porque existem só 2 tipos de pessoas. Pessoas que cavam poços para dar às outras de beber, e pessoas movidas pela desconfiança, pela inveja, pela rejeição, pela amargura, que aterram poços, que tornam esses poços inutilizáveis. Pessoas que abrem fontes e pessoas que tapam fontes. E é muito interessante pensarmos qual é o nosso papel nessa vida como filhos de Deus. Como é que nós vivemos? Somos aqueles que abrem poços gerando vida no meio do deserto? Ou somos aqueles que estamos fechando poços? Veio à minha mente uma história que as minhas 3 filhas leram, da Malala Yousafzai. Essa Malala nasceu em 1997, na região lá do Paquistão, no Vale do Swat. E quando ela nasceu, em 97, a sua região ainda não era dominada pelos talibãs. Mas Malala cresceu, seu pai era dono de uma escola. E quando Malala nasceu, diz a biografia dela que nenhum vizinho, nenhum parente foi até a casa dos pais para cumprimentar os pais. Porque era uma desonra ter uma filha mulher. E ainda é em muitas partes do mundo. E Malala tem 2 irmãos meninos. Então diz a biografia da Malala que quando os filhos meninos iam dormir, o pai investia na vida da Malala. Ensinava para ela física, biologia, direito internacional, e viu que a sua filha era um prodígio. Ela tinha condições de ser uma líder, era uma líder nata. E Malala passou a ir para a escola. Aos 10 anos, ela ia escondida para a escola. E ela colocava o seu uniformezinho de escola dentro da mochila, porque se ela fosse encontrada na rua vestida com o uniforme da escola, ela podia ser morta, podia ser espancada pelos talibãs, com 10 anos de idade. Malala, aos 12 anos, começa a escrever a sua história num blog com um codinome, e a BBC a convida a dar uma série de entrevistas, New York Times também, e a história da Malala ganha o mundo com 12 anos de idade. Só que tinha gente com raiva dela, tinha gente com inveja dela, tinha gente que não aceitava aquela situação. E no início dos anos 2000, então, enquanto ela estava no Paquistão ainda, indo para a sua escola, dentro de um ônibus escolar, com outras meninas, todas cobertas, entra então uma esquadra do Talibã dentro do ônibus,
e perguntam: quem é Malala? Ninguém entrega a amiga. Mas então eles mandam tirar os capuzes, uma por uma, e um deles reconhece e dá 3 tiros naquela menina. E aquela menina é atendida, ela não perde sua vida, e ela se torna um porta-voz para o mundo, da esperança para que outras meninas possam estudar. Nas palavras da Malala, uma caneta, um lápis, um caderno, uma menina, um professor podem mudar o mundo. Há pessoas que abrem fontes, há pessoas que aterram fontes. Há pessoas que sempre vão aterrar as fontes. E eu me pergunto, em que posição eu e você nos encontramos? Nós vivemos olhando para os outros e vendo tudo de bom que Deus está fazendo e pensando assim: como é que eu posso puxar o tapete dessa pessoa? Há pessoas que são assim, têm uma agenda negativa. Não vem nada de bom naquilo que você está fazendo. Você está no seu trabalho, nos seus estudos. E aí, eu lembro de uma tirinha que eu li certa vez, da Turma da Mônica, quando falava assim, um daqueles amigos da Turma da Mônica, o Rolo e a Tina tinha passado para medicina. E ela vai contar para os amigos e chega um camarada e diz assim: mas os livros da faculdade de medicina são muito caros. É esse tipo de gente que sempre tem um porquê negativo, que sempre olha os defeitos, em vez de olhar aquilo que vale a pena. Então eu gostaria de trazer essa imagem de Isaac escavando poços, fazendo esse trabalho espiritual e chamar a mim e a você para que nós possamos ser pessoas que desimpedem os poços, que possamos abandonar qualquer tipo de agenda negativa e permitamos que a graça de Deus, que ouvimos aqui com o coro Cantares, a graça de Deus que invadiu a nossa vida, possa tomar conta também da nossa agenda, além dos domingos, além das quartas-feiras no culto de oração, mas em cada minuto, em cada hora da nossa vida. O problema é que quando você abre as suas fontes e alguém joga o seu lixo dentro, é que aquele lixo, ele deixa de ser daquela pessoa e corre o risco de ser o seu próprio lixo. Isso é perigoso. Porque às vezes nós estamos recebendo tanta pancada da vida, e tanto não, e tanta porta fechada, e tanta gente que não quer ver você florescer, desabrochar, crescer, por inveja, que você vai ficando com aquele peso do lixo que não era seu e agora se torna seu. E hoje é tempo de dizer: Senhor, eu não quero isso para mim não. Eu quero viver como uma fonte de bênçãos para as pessoas que estão ao meu redor, com honestidade, com integridade. É muito simples, às vezes, nós chorarmos com os que choram. Mas às vezes é complicado alegrarmos com a alegria do outro. E é justamente isso que está acontecendo aqui no Vale de Gerar. Isaac havia ficado rico. Aqueles homens olham para Isaac, ao invés de falarem assim: quero estar junto com você, Isaac, me ajuda a servir esse Deus, que eu também quero ser uma bênção. O que eles fazem? Movidos pela inveja, eles cancelam Isaac. A política do cancelamento. Eu cancelo porque eu sou melhor. Eu cancelo porque eu estou por cima. Eu cancelo porque eu sou mais preparado que você. É difícil às vezes alegrar com quem se alegra. Por quê? Por causa da comparação. A gente vive se comparando com os outros, e isso é uma tragédia para a nossa vida, quando nós permitimos que a inveja tome conta do nosso coração. Não podemos permitir que a inveja tome conta. Sabe por quê? Porque Deus coloca cada um de nós no lugar onde Ele quer. E Ele vai usar-nos, cada um de nós, no lugar onde Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Eu vou dizer uma frase aqui que eu acho que não vai ofender ninguém, nem mesmo os grandes homens de Deus do passado. Eu gosto demais da história dos grandes homens de Deus. Eu tive contato com a história de um grande homem de Deus, muito próximo à minha família,
que hoje faz parte da minha família, chamado Davi Gomes, pastor Davi Gomes. Quem vai lá na rua 1º de Março, no edifício do Amor, entra e vê uma biblioteca repleta dos livros do pastor Davi Gomes. Um grande evangelista, pastor Alcenir, foi um importante líder de missões no nosso país, vivia girando esse Brasil, mas eu ouso dizer, meus amados, que não existem grandes homens de Deus. Existe um grande Deus e existem homens e mulheres que Deus usa, que se deixam usar por Deus. Eu estava brincando com os meninos da banda que a gente pode ser, nas mãos de Deus, um violino como aqueles como é que é o nome? Stradivarius. Swarovski é o nome da pedra, né? Stradivarius. Estivemos lá no Museu do Stradivarius há algum tempo, as meninas. Ou nós podemos ser um violino chinês. Uma vez a Beatriz foi aprender violino lá na Itália e eu pedi pela Amazon, chegou um violino chinês, 50 euros. Aí o Renildo veio me dizer assim, olha André, o Stradivarius é o violino do André Rieu. E o André Rieu, ele compra sempre 2 assentos no avião. Um para ele e um para o violino. Agora, não importa, nas mãos do André Rieu, se ele pegar o Stradivarius, quem é bom de ouvido aqui vai sentir a diferença. Mas se ele pegar o violino chinês da Beatriz, ele vai tirar um som belíssimo também, porque o que importa não é o quanto é bom o violino, o que importa é a habilidade daquele que opera em nós, e é Deus que opera em nós. Então, grandes homens de Deus são homens que se colocam à disposição de Deus, e é por isso que no reino de Deus não pode haver inveja. No reino de Deus, no nosso coração, não pode haver competição. Não pode haver um querendo enterrar o poço, a fonte de água do outro. Nós precisamos gerar entre nós vida. A igreja precisa ser essa fonte de vida. A igreja precisa saber que não está lutando contra o mundo, mas está proclamando ao mundo, nós somos fonte de vida. Irmãos, enquanto a gente vai tentando um aterrar o poço do outro, não estamos gerando vida. O trabalho de Isaac era justamente esse. Desenterrar, desencavar os poços que o seu pai tinha escavado, para que eles fossem fonte de bênção para toda a região do Negueb. Mas então Abimeleque diz, sai daqui porque você está forte demais, você está muito poderoso, nós não podemos com você. Então, Isaac se muda. E eu gostaria de pensar com você em 3 pontos. Isso foi só a introdução, tá? Mas os 3 pontos vão ser bem rapidinhos. Primeiro é, como eu e você podemos ser gratos no nosso deserto? Como é que a gente pode encontrar gratidão no deserto? Eu imagino Isaac, havia plantado, Deus havia dado uma safra, multiplicado por 100, ele ia ficar riquíssimo, e aí o Abimeleque, o rei dos filisteus, diz, agora está na hora de você sair, pode sair. Isaac não briga. Isaac não entra em conflito. Isaac não era um homem de guerra. Isaac aceita pacificamente. E ele vai com gratidão no coração para outro lugar. Tanto é que ele constrói altares para celebrar a Deus. Gratidão no coração. Temos tido essa gratidão mesmo no meio do nosso deserto? Eu sei, irmão e irmã, que a gente não consegue ser grato por todas as coisas que nos acontecem. Sabe aquela pessoa que quer tapar sua fonte? Não dá para ser grato por ela, mas dá para ser grato na situação, na circunstância em que você está. 1 Tessalonicenses 5,18 diz justamente isso. Paulo escreve, irmãos, vamos ser gratos em todas as circunstâncias, vamos dar graças a Deus em tudo, não é por tudo, mas é em tudo. Quando eu me formei no seminário, fui, juntamente com o pastor Alcenir, com o pastor Davi Mateus, ordenado aqui nessa igreja, 16 anos atrás, ou 17, não me falha a memória. Fomos ordenados nós 3 aqui. E aí eu fui para Rio do Sul, para Santa Catarina, para servir ali como missionário. E o pastor Israel me deu uma coleção do Matthew Henry. Ele é um comentarista da Bíblia lá do século 17.
E ele escreve um diário. Matthew Henry é um inglês, ele escreveu um diário. E nesse diário ele contou, depois de ancião, depois que ficou velho, que ele foi assaltado. E ele se sentou então na sua escrivania, abriu o diário e nas páginas do diário dele estavam escritas assim: hoje fui assaltado, fui roubado. Quero agradecer a Deus pelas seguintes coisas. Número 1, isso só me aconteceu depois de velho. Já fui moço, hoje sou velho, só fui assaltado agora, agradeço, Senhor, por isso. Número 2, não me levaram muito porque eu sou um homem pobre. Eu não tinha muito na bolsa. O que eles levaram não era muito porque eu sou um homem pobre. Obrigado, Senhor, porque eles não levaram muito. Número 3, obrigado, Senhor, porque eles levaram a minha bolsa, mas não levaram a minha vida. Estou vivo aqui. Muito obrigado, Senhor. Mas o quarto motivo é o que me tocou mais. O Matthew Henry escreve assim: Senhor, obrigado, porque eu fui assaltado, mas eu não sou o assaltante. Obrigado, porque às vezes as pessoas jogam lixo no meu poço, mas eu não estou jogando no de ninguém. Obrigado, Senhor, porque eu posso viver em paz, descansar a minha cabeça em paz, sabendo que tudo que eu estou fazendo é para o Senhor. Não que eu seja perfeito, mas apesar de cometer erros, o meu coração está ligado com o Senhor e tudo que eu quero fazer é para a Tua glória. E desejo assim que outras pessoas possam beber das fontes em que eu estou cavando. Obrigado, Senhor. Ser grato. Isaac cavava os seus poços e agradecia a Deus porque ele via esse seu trabalho secular como um ministério para as pessoas. E nós precisamos olhar para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa escola, para a nossa universidade, como um ministério de trazer vida, a água da vida de Jesus Cristo para as pessoas. Ser grato em meio ao nosso deserto. Essa é a primeira lição que eu gostaria de trazer para você. Mantenha o seu coração grato enquanto você passa pelo deserto. Porque Deus tem um tempo certo, um lugar certo para cada um dos seus homens e mulheres que Ele quer usar. E sabe o que eu aprendi mais? Se a gente tiver um coração cheio de gratidão pelo Senhor, a gente nunca vai achar que o nosso ministério é pequeno demais. A Gláucia sabe aqui, que é minha esposa, ela tem me acompanhado durante tantos anos, muito obrigado. Me aguenta. Que a mesma alegria que eu tenho para pregar para vocês, eu tenho para pregar para um grupo de 6, 7 pessoas lá no interior de Santa Catarina, no interior da Itália. É a mesma alegria. Quando nós olhamos para as coisas pequenas ou grandes que Deus nos proporciona, o nosso coração não vai se inflar pensando: Deus fez isso porque eu sou muito bom. Não, eu sou apenas um homem, uma mulher que se deixa usar por Deus e a glória é toda de Cristo. Porque um dia, meus irmãos, quando nós estivermos diante do trono de Deus, cada um de nós, nenhum excluso, vamos todos nós tirar as nossas coroas, colocar aos pés de Jesus e dizer: Tu é a glória, Teu é o louvor, Teu é o poder, porque o Senhor nos comprou e soberanamente, hoje o Senhor nos trouxe para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós reconheceremos a glória do Senhor. Isso tira de nós essa avidez. Eu quero um lugar ao sol, eu quero ter o meu lugar para servir. Não, se Deus me chamou para ser atacante, se Deus me chamou para ser goleiro na sua esquadra, se Deus me chamou para defesa, se Deus me chamou para sentar no banco e ficar ali e esperar até os 89 do segundo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos ter um coração grato diante do Senhor, que nos abre as portas e que nos fecha. E Deus estava fechando portas para Isaac e ele continuava na sua peregrinação com um coração grato. Deus está completamente envolvido na existência humana. Ele não é um Deus que mandou Jesus, veio nos salvar e aí cada um que se vira e vai vivendo como você quiser. Não, Deus está envolvido na nossa vida, na nossa forma de viver, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos.
Ele quer tomar conta de cada célula do nosso corpo, de cada pensamento que passa pela nossa cabeça. Ele quer exercer o seu senhorio total. E Jesus, ele veio para nos salvar, mas a salvação é a continuidade dessa vida. Que não é apenas o momento que você foi salvo. Eu conheço muitos crentes que já estão prontos para ir para o céu. Eles dizem assim, Jesus, volta logo que meus problemas vão acabar. Já viu isso? É gente que não tem mais esperança para essa vida. Mas é nessa vida que Deus nos chama para viver Cristo e conhecer Cristo. E elaborar as nossas vidas, nossos afetos, nossos relacionamentos. E viver Jesus para que os outros vejam quem é Jesus em nós. Nós, crentes salvos por Jesus, precisamos estar prontos não para ir para o céu. Isso sim, será muito bom quando acontecer. Mas para viver aqui nessa terra. E fazer diferença aqui nessa terra, e viver com a alegria de Cristo nessa terra, e viver com gratidão. Gratidão. Segunda lição que eu tiro desse texto e que eu queria convidá-los a pensar, é que Isaac, ele fez as transposições da sua vida, suas migrações, em paz. E eu gostaria de convidá-lo a tentar viver em paz no tempo da mudança. Eu imagino Isaac agora, com os seus servos e servas, todos aqueles animais também que ele tinha, e tudo que ele possuía, suas tendas, seus bens, tendo que se mudar, sair da terra dos filisteus, ir para o vale de Gerar, chegar ali no vale de Gerar, abrir um poço, e os pastores de Gerar dizem o quê? Essa água é nossa. E aí continuam tacando lixo dentro dos poços de Isaac. E Isaac tem que se mover de novo, em paz, sem brigar, sem lutar, sem reclamar dos outros, sem se lamentar, sem tirar os cabelos, quem tem cabelo, imagino que ele tivesse. É difícil no tempo de mudança viver em paz. Nós, eu e Glaucia, tivemos que vir junto com Isabel, Beatriz e Carolina, há 11 anos atrás, quase 11 anos atrás, de Rio do Sul, aqui para o Rio de Janeiro, por uma questão familiar. A nossa família precisou voltar para o Rio de Janeiro às pressas. Nosso apartamento estava todo prontinho. Isabel e Carolina dormiram naqueles quartos durante 2 semanas, né, Glaucia? Quartinho pronto, a igreja indo bem, a gente feliz, Glaucia empregada, Beatriz crescendo no Rio do Sul. E a gente tem uma questão de saúde na nossa família. E Deus nos ensina que, mais do que o ministério, o que importa é cuidar da nossa família, em determinados momentos. E aí viemos para o Rio. Aí vim para o Rio. Falei, o que eu vou fazer no Rio? Que eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Vou ficar fazendo o quê? Aí o pastor Israel, muito sabiamente, ele diz assim, André, vocês não vão acreditar, vocês são novos aqui na igreja, mas eu fui o pastor de crianças. André vai ser o pastor de crianças. Gente, eu acho que foi a decisão mais sábia do pastor Israel. Sabe por quê? Porque quem fala para criança, fala para qualquer público. Eu aprendi um dia que, para a gente falar para uma criança o evangelho, a gente precisa ter a permissão, que ela nos dê a permissão de falar. E eu aprendi ali a falar para as pessoas, porque as crianças são as pessoas mais espontâneas, mais reais, mais honestas que nós podemos ter. São pessoas em formação. E aí ficava assim me coçando, desesperado, mas eu quero é pregar, eu quero ensinar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu. Ficava assim, até o dia que minha tia, que está ali, tia Verbena, ela disse assim, André, você para de viver reclamando pelos cantos. Não sei se ela lembra disso. Você para de viver reclamando pelos cantos. Que Moisés ficou 40 anos no deserto, lá em Midian, antes dele ir liderar o povo. Então você, calma seu coração. E eu aqui no Brasil, esperando. Aí teve convite da Itália, não sei o quê. Eu sei que nós saímos lá de Rio do Sul 2 semanas depois da Carol e a Isabel nascerem. Aniversário delas depois de amanhã, dia 19 de setembro. Então nós saímos de lá dia 4 de outubro. Na verdade, quem saiu foi minha sogra com a minha esposa. Vieram para cá. E aí a tia Verbena disse assim, André, Moisés ficou 40 anos. É provável que Deus te deixe aqui no Brasil 4 anos. Até que você tenha um novo ministério
em outra igreja. Então, acalma o seu coração. Ouvi aquelas palavras, vi que era profeta e guardei no coração como Maria. E aí recebemos o convite de Milão. 4 de outubro de 2012, nasceram as gêmeas dia 19 de setembro, viemos dia 4 de outubro. Começou a mudança da minha família para o Rio de Janeiro. Tempo difícil, tempo de deserto, tempo de mudança. 4 anos, 2 anos na casa da sogra, que é uma bênção, minha sogra. Uma bênção. 2 anos passamos lá, 2 anos fomos para a nossa casa. Eu sei que fomos convidados para ir para Milão. E a igreja de Milão comprou minha passagem no dia 5 de outubro de 2016. Exatamente 4 anos depois de quando começou o tempo da nossa mudança de Rio do Sul para cá. Por quê? Nós precisamos viver em paz esse tempo de mudança. Tem mudanças na nossa vida que a gente fica ali se coçando, nervoso, desesperado, arrancando os cabelos, e a gente quer dar as soluções, a gente quer dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, a gente tem as nossas vontades, isso tudo é humano. Mas vamos ter sabedoria, colocar o joelho no chão e pedir: Senhor, nesse tempo de mudança, tem misericórdia de mim, trata do meu coração. E se tem alguém me espiziando, se tem alguma realidade na minha vida que seja muito difícil, Senhor, usa essa realidade para o bem da tua serva, do teu servo. Ajuda-me, Senhor. Aprenda a viver em paz, a discernir esses tempos do Senhor na sua vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Aprenda a viver em paz em cada tempo da sua vida. Mas terceiro e último lugar, celebre a aliança com Deus. Isaac tinha uma aliança que lhe fora dada por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão. Lá no início do capítulo 26, nós não lemos, trabalho de casa, leia você, nós vemos Isaac recebendo esse comissionamento de Deus, dizendo: olha, assim como eu fui com seu pai, eu vou ser com você. Não tenha medo. Ele repete isso aqui no versículo 24, 25, que nós lemos. Isaac vai se encontrar com Deus, e ele chega então em Berseba. Berseba o significado de Berseba é o poço do juramento, o poço da aliança. E aí Deus vai revitalizar na memória de Isaac a aliança que ele havia feito com Abraão e que ele havia feito com o próprio Isaac. Ele vai trazer de novo a visão daquele juramento. Deus tem uma aliança com os seus. Deus tem uma aliança conosco, que caminhamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando com Jesus em direção à perfeição. E aí o Deus da aliança aparece para Isaac, é o versículo 26 do mesmo texto. Se você tem a Bíblia aberta, eu quero ler do 26 até o 33. Abimeleque, seu filho, Austeate e Ficol, comandantes do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram em minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Olha só Abimeleque o que está dizendo: queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos você em paz. Você agora é abençoado do Senhor. Então, o que Isaac fez? Matou todo mundo? Não. Isaac não era um homem de vingança? Olha só o que ele faz. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram, e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba, o poço do juramento, é o nome daquela cidade até hoje. Não fugiu do texto, mas fugiu da minha memória dizer que
uma noite antes, quem é que Isaac tinha encontrado? O Senhor. O Senhor tinha ido até Berseba e apareceu para Isaac. Epifania, a aparição de Deus. Ele aparece para Isaac e relembra Isaac. É interessante que Isaac, não sei quantas vezes ele tinha encontrado o Senhor, assim como Abraão, mas ele reconheceu a voz de Deus. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas sabem o tom, o jeito que eu falo. Elas entendem a minha voz porque conhecem a minha voz. Foi engraçado, essa semana, eu e a Beatriz estávamos no carro, aí entrou uma ligação no meu celular. Era uma ligação de um número estranho, porque o meu celular ligado no Bluetooth do nosso carro, ele muda os números. Era a Tamara que estava me ligando, mas sempre que entra uma ligação com um número estranho, eu atendo de uma forma estranha. Porque eu acho que número estranho para mim não vale nada. Aí a Beatriz falou, pai, o número estranho está te ligando. Aí eu atendo o celular e falo, Arô! Arô! Tamara ouve aquela voz assim, eu não sabia que era Tamara. Tamara me escreve no WhatsApp, André, uma voz estranha atendeu o seu celular. Eu falei, Bia, vamos imitar francês da próxima vez. Bonjour, madame. Não. Mas aí falei com a Tamara depois. Ela não sabia que era eu. Interessante, eu estava sentado lá na escola das minhas filhas, esperando as meninas saírem. Sentam duas crianças de uns 4 anos, e eu esperando, Isabel, Carolina, e depois a Beatriz sair, eu fico quietinho ali. Uma delas começa a olhar para mim e apontar assim, não fala com ele porque ele é um estranho. Eu não sei se elas estavam me achando estranho, porque eu sou, ou se eu era estranho para elas. Mas, para Isaac, a voz de Deus não era estranha. Ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele caminhava com Deus. E no dia seguinte, quando Abimeleque chega, e você sabe que o nome Abimeleque, ele significa, meu pai é rei. O nome Abimeleque é uma carteirada. Meu pai é juiz. Meu pai é médico. Eu sou doutor. É a carteirada. Abimeleque, meu pai é rei. Quando Abimeleque chega, Isaac olha assim, ué, vocês não me odeiam? Mas Deus já estava tratando o coração de Isaac. Isso é muito bonito porque, em vez de mandar o exército, a tropa, a família bater neles, vamos sentar? Tem lugar na mesa para vocês? Salmo 23 diz, preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Esse é Isaac. Isaac é um homem de paz. Isaac é um homem que quer cavar poços, quer abençoar pessoas, que é grato. E aí, lendo esse texto, me veio à mente o Salmo 84, o Salmo dos filhos de Corá, que eu quero ler 2 versículos somente agora para a gente. Eu convido você a ler junto comigo. Salmo 84, 5 e 6. Vamos ler? Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quando passa pelo vale seco, pela estiagem, esse homem feliz que anda na presença do Senhor, ele faz dele um manancial, ele gera vida onde quer que esteja, porque ele não veio para fazer guerra, ele veio para promover a paz. 5 lições que eu acho que nós aprendemos aí com esse texto e depois nós vamos orar. Primeira lição, seja resiliente e viva em paz nos tempos da mudança. Todos nós mudamos. É natural do ser humano a gente mudar. Mas nós que caminhamos com Jesus precisamos crescer. E de certa forma, o crescer em Jesus significa diminuir para que Ele cresça em nós. Seja resiliente. Mude aquilo que está ruim no seu coração. Né? Abandone essa postura de vítima, de ficar terceirizando culpa. Talvez você esteja aí se lamentando, mas encheram os meus poços, as minhas fontes de lixo. Você pode, em nome de Jesus, perdoar, tirar esse lixo das suas fontes e viver uma vida de graça, de bênção. Você não precisa viver sempre como você vive. Essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Nós podemos e precisamos mudar e viver em paz nesse tempo é necessário. Segundo,
Seja grato a Deus no tempo do deserto. Você está passando pelo seu deserto pessoal? Talvez você não possa ser grato pelo deserto, mas no deserto você pode ser. Terceiro, abra fontes, mesmo que você ande no deserto, abra fontes para quem vem depois de você. E talvez você não vai abrir essas fontes, vai beber dessa água, mas vai servir para os seus filhos, vai servir para quem te segue. Quando éramos adolescentes aqui, no coro de adolescentes da igreja, nós cantávamos um hino que dizia assim, que possamos ser fiéis aos que nos seguem, e com nossa fé a estrada iluminar. Isso era bonito, eu não entendia. Como é que eu vou ser fiel a quem me segue? Eu tenho que ser fiel a Deus. Não, eu tenho que ser fiel a quem me segue também. Porque enquanto eu estou virando a esquina, tem gente que está olhando para mim, e eu estou seguindo a Jesus, mas as pessoas estão olhando para mim. Então a gente precisa ser fiel a Jesus, por amor de quem nos segue. Abra fontes para as pessoas que vêm junto com você. Não vai ficar enterrando a fonte dos outros. Quarto, não permita que o lixo dos outros se torne seu lixo. Perdoe. Limpe sua cisterna. Viva com a alma limpa. Limpe constantemente seu coração diante de Deus e dos outros. E por fim, perceba a fonte da aliança. Celebre a aliança com Deus. Ele está completamente envolvido na nossa história. Ele quer caminhar todos os dias conosco. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele me muda no meio das circunstâncias. Quando Deus não transforma o que está ao redor, certamente Ele vai transformar o que está dentro. Depois Ele pode transformar o que está fora. Esse é o tempo de dizer, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu quero ser como Isaac, um homem de paz, um homem de perdão, um homem que abriu fontes no deserto. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, com muita humildade, nós te pedimos a tua orientação, a vida de Cristo em nós. Cristo que é a esperança da glória, Cristo que está em nós e que nos dá esperança para essa vida. Que o Senhor nos ajude. Tantos de nós que vivemos em desertos muito pessoais, a encontrar a água da vida do Senhor, a alegria do Senhor, mais uma vez no nosso deserto. E Senhor, na nossa peregrinação aqui por essa terra, se alguém um dia veio nos atrapalhar, nos intimidar, nos denegrir, Senhor, que em nome de Jesus possamos liberar o perdão que vem do alto, que não guardemos rancor, tristeza, mágoa, amargura, mas que a tua cura possa entrar no nosso coração. Abençoa aqui, Senhor, hoje, nessa manhã, cada um dos meus irmãos e irmãs. Fica conosco neste dia, é a nossa oração, e que o Senhor nos inspire a vivermos vidas que sejam vidas frutíferas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.